Time, esse é o primeiro episódio de podcast aqui do canal. E vocês sabem, eu já comecei há um tempo aqui alguns vídeos, mas eu jamais imaginei que eu ia começar um podcast tão cedo assim. Papo vai, papo vem com o pessoal do BNI, que é um grupo de network que eu participo. Acabaram que, não, seria muito bacana você fazer um canal de podcast, eu quero participar. E uma das primeiras pessoas que falou pra mim assim, não, eu vou fazer com você. Vamos fazer o primeiro episódio juntas. Foi a Jéssica Collin, a nossa advogada ali, mas não só advogada, ela trabalha também com tecnologia e a parte mais de gestão comercial. Então, seja muito bem-vinda, Jéssica Collin. Claro que tem muito mais para eu falar da Jéssica, e eu trouxe a minha colinha, porque eu não ia conseguir lembrar de tudo. Ela é advogada imobiliarista, pós-graduada, fundadora do escritório Collin Advocacia, empresária e investidora, principalmente, né, Jéssica? Unindo uma sólida bagagem prática que inclui uma valiosa experiência de atuação dentro do Tribunal de Justiça, com tecnologia de ponta, que é esse o tema principal do nosso podcast hoje. Ela também fundou o Venda de Bolso, uma plataforma criada para blindar transações imobiliárias em apenas 2 minutos. Hoje, ela atua de forma exclusiva para quem faz o mercado acontecer, protegendo e acelerando os negócios que corretores de imóveis de alta performance, imobiliários e investidores possam crescer e ter mais retorno. Mas a nossa convidada vai muito além do mundo dos negócios tribunais. Fora do escritório, ela é atleta amadora de corrida, que inclusive quase fui com você naquele sábado. Olha só. Não dispensa o bom chimarrão para começar o dia e adora celebrar a vida com uma taça de champanhe, cercada de pessoas especiais e de ótimas conversas. Jéssica, agora falando sobre o teu trabalho, aqui a gente comentou muito, a gente praticamente está numa mesma área ali de inteligência artificial, a gente tem conversado bastante sobre sistemas e eu achei que o teu sistema ele tinha que ter mais visibilidade. As pessoas precisam conhecer o projeto da Jéssica, e é disso que a gente vai falar hoje. Primeiramente, quero agradecer, Lorena, pelo convite, né? É um prazer. Espero contribuir muito para o seu podcast, principalmente para o meu público, né? Corretores de imóveis, imobiliárias e investidores. E o Venda de Bolso, na verdade, é uma conversa que a gente vai ter aqui, né? Cada momento eu vou tentar trazer ele aqui, mas como que a ideia surgiu, que eu acho que isso é importante, né? As pessoas imaginam que um advogado atrás do escritório ali, atrás da tela do computador, né, atrás de planilha, eu tive essa ideia. Não foi dali. Foi realmente gastando sola de salto, né, que eu digo que nós mulheres gastamos nosso salto, atrás desse público, né? Então, realmente foi me conectando, foi conversando com investidores, com donos de imobiliária, com corretores de imóveis, que eu pude identificar a dor desse público, né? E você não imagina o tanto de resposta que eu tive, as mais variadas possíveis, né? Até engraçado, a gente pode conversar sobre isso. E foi através dessa dor que eu encontrei uma solução voltada para o meu mercado, né? O mercado jurídico. E também, claro, tem alguns gostinhos a mais que eu vou falando ali mais para frente para você. Bacana. Quantos corretores você falou até chegar nessa conclusão? Olha, mais de 300, né? Na verdade, a gente pode contar que foram conversas, também foi escutativa, né? Então, também em reuniões eu escutei bastante, né? Então, nessa contagem eu também contei esses que eu ouvi mais do que conversei, né? E também muito networking e palestras que envolviam esse mercado imobiliário. Então, dá para se dizer ali uns 300, mais de 300 corretores de imóveis, donos de imobiliária e investidores. Eu aposto que desses 300 você ouviu bastante história mirabolante, emocionante. Demais, demais. Eu ouvi até que eles têm medo do jurídico. Dá para dizer assim, uns 15% desse público que conversei, eles relataram que eles tinham um certo medo de realmente dizer o que estava acontecendo dentro da imobiliária,
por conta de, não sei o que que é, né? Se é algo mais antigo, da geração mais antiga, mas cada coisa que eu ouvi. E claro, eu peguei os principais pontos e trouxe, né, para mim, para ver como eu ia trazer uma solução para isso, que é o venda de bolso, que a gente vai falar mais para frente. Mas, Jéssica, eu entendo esses profissionais, porque eu também já tive medo de advogado. Olha A só. gente tem medo de errar qualquer coisinha e dar problema, às vezes a gente não quer, mas quando a gente vai passar para um advogado, acaba dando um pouquinho de nervoso, assim, né? Uhum. Mas eu acredito que seja normal. Em relação à venda de bolsa, então, ele surgiu através dessa dor que você sentiu dos corretores, das imobiliárias, de eventos que você fez. Mas qual foi a história, assim, que mais marcou dessas todas que você ouviu? Olha, das dores, né, que você está perguntando. Então, as dores são diversas, né? Mais aquela questão, o jurídico é muito demorado, o jurídico é muito lento, o jurídico trava o meu negócio, né? Já ouvi corretores falarem que, por conta da demora na elaboração de um contrato, ele deixou de fechar aquela venda, né? Também a questão da burocracia, é muito burocracia, mas realmente eu trouxe a solução, não perdendo a qualidade do jurídico, e fazendo que o corretor feche mais rápido, o corretor continue tendo segurança jurídica, né? E que a burocracia ocorra, só que eu cuido dessa parte, né? O corretor vai focar no que realmente importa, que são as vendas, que é ele pensar no cliente, como ele vai conquistar aquele cliente, né? Como que ele vai fazer aquela venda. Então, foi mais para esse sentido. Entendi. Então acabava gerando atrito na hora da venda. E isso acaba sendo uma dor muito forte de fato. Também. E você identificou essa dor, criou a solução, porque você já estava imersa nesse mundo também. Sim, exatamente. Você disse que tem um sócio nessa parte de tecnologia. Na verdade, eu tenho vários sócios. Vários sócios, né? A Yala trabalha para mim, então tem vários agentes. Mas no momento, pessoas, tá? Eu sou a única sócia da Colinga Advocacia, sócia proprietária, né? Pretendo, talvez, num futuro, mas quando a gente fala de sociedade, é algo muito sério, realmente, né? E no momento não é algo que eu estou almejando, né? Mas eu digo sempre que eu tenho muitos sócios por conta da tecnologia que tem me ajudado muito, né? Com essas questões que são mais repetitivas. Então, realmente, a gente pode colocar. Mas o especialista continua sendo eu, né? Eu continuo atendendo os clientes. O que você acha que acontece que as pessoas acabam resolvendo lá na frente algo que poderia já ter sido resolvido? Eu posso dizer, Lorena, que isso é o jeitinho brasileiro, né? Eu acho que a gente é assim, né? Não sei, a gente foi educado, né? Fazer o trabalho de escola só no dia do trabalho, estudar para a prova só no dia da prova, e acaba que o adolescente acaba virando adulto e acontece refletindo isso no próprio negócio. Mas o certo seria ele ter a previsibilidade, né? Ele saber exatamente o que vai acontecer, ou melhor, se precaver para que isso não aconteça. Né? Então, esse é o certo. Na verdade, é isso que eu também tento trazer com venda de bolso, que é o que a gente chama de due diligence, né? Aquela diligência prévia, até mesmo antes do corretor de imóveis, do dono de imobiliária, angariar um imóvel ou sair para fazer a visita a um cliente. Ele faz a análise prévia ali com o CPF, com o e-mail, com o telefone, para tirar a ficha do cliente, né? Como que tá o score, como que tá a questão de processual, né? Porque eu acredito que o corretor de imóveis, dono de imobiliário, investidor, o tempo é muito valioso para ele, né? Então, ele tendo essa ferramenta para que antes mesmo dele sair de casa, dele ir trabalhar, ele tire essa ficha para ver para onde ele vai trazer muito lucro para ele, né? Essa solução. Então, esse é um dos produtos do venda de bolso que eu chamo de detetive de bolso ali no sistema. Tem sido muito bom para os meus clientes até então. Que bacana. Eu lembrava de algo assim mesmo, que ele evitava, né, alguns conflitos, alguns atritos assim, e as pessoas só decidem depois que elas já passaram por muitos perrengues, né? Inclusive, teve um golpe que ficou marcante, histórias dos bastidores, assim, até pra gente, né, saber um pouquinho da fofoca dos bastidores dos advogados. Tem muitas, na verdade, né? Mas deixa eu ver uma que eu posso contar aqui pra vocês. Quando a gente fala... Quanto mais polêmico, melhor. Eu vou pegar uma, já que a gente tá falando de tecnologia, né, e tudo mais dessa área, eu vou pegar uma que aconteceu comigo, tá? E meio que dá pra interpretar para corretor de imóveis também, porque já caíram com certeza. Então, eu conheço advogados que caíram, corretores de imóveis que caíram.
Infelizmente, eu vou contar a minha história. Então, eu também fui vítima desse golpe, né? O nível que as fraudes estão quando a gente fala de tecnologia, Lorena, é um absurdo. Assim, tá num nível que realmente assusta. Vou contar a história. Como que foi? Um cliente meu, uma certa noite, 7h30 da noite, ele me liga. Doutor, então saiu a sentença, que legal! Eu já tô realizando o pagamento da guia aqui para eu receber, então, o meu dinheiro. Aí eu falei, oi? Não, ainda a sentença não saiu. A sentença estava para sair, né? O resultado ali do processo estava para sair. O que aconteceu? Estelionatário com a minha foto no celular e a foto do juiz. O estelionatário conseguiu simular o advogado e o juiz do processo. Ele sabia da situação do processo. Como? Não sei. Sabia que o processo ia sair. Entrou em contato com o meu cliente, dando um resumo do processo. O seu processo tal, do valor tal, já tá para sair a sentença saiu, preciso que o senhor pague essas custas processuais para liberar o processo. E o meu cliente acreditou, né? Tá a foto do juiz lá, tá o nome do juiz, tinha o meu nome, tinha o processo. Quase que eu não golpe. Por sorte, claro, ele me ligou antes, né? Falou, não é o número da doutora Jéssica, eu vou ligar para ela para confirmar. Me ligou antes, eu falei, não sou eu, né? Já denunciei, a gente fez um boletim de ocorrência, mas imagina o nível que estão os estelionatários hoje. Ele tinha todo o acesso jurídico, todo o acesso de quem era o juiz e o advogado da causa e o número do cliente. Então, assim, está muito perigoso, né? Principalmente quando a gente fala do jurídico. E do corretor de imóveis, a gente pode também interpretar de várias formas, né? O corretor de imóveis pode pegar também um cliente dele e falar, cara, preciso que você dê o sinal aqui para esse Pix, que a gente tinha se encontrado agora há pouco, né? Imagino que também esteja nesse nível. Então, realmente, assusta. Gente, eu já passei por algo similar. É? Mas foi no... Eu estava tentando fazer o registro da minha marca, no INPI. Aí eu fui lá, contratei, registrei, paguei o boleto. Quando eu vi, chegou um boleto de quase R$1.000 lá em casa. Nem desconfiei, o nome, tudo certo, né? Fui lá, paguei. Aí eu, não sei, fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Aí eu fui lá no YouTube e comecei a pesquisar fraude do registro de marca. Se vocês quiserem pesquisar aí no YouTube, vocês vão ver que tem vários. Então, quando é bom a gente prestar atenção, né? Até na nossa intuição. Peraí, deu alguma coisa errada. Eu fui lá, perguntei pro profissional, ele falou assim, não existe isso. Você faz tudo pelo sistema. A gente faz tudo pelo sistema. É a gente que entra em contato. E aí eu tive que correr no banco para resolver essa questão e conseguiram me tornar um valor, né? Porque como é boleto, demora 48 horas e eles conseguiram identificar que era uma fraude. Mas como que o sistema conseguiria identificar nessa situação aqui? Ou tem alguma forma de previsibilidade, algo para evitar também essas situações? Olha, quando a gente está falando do mercado imobiliário, né, em especial os meus 3 clientes, corretores de imóveis, né, investidores e donos de imobiliária, a gente pode usar o due diligence. Então, assim, antes mesmo de eu aceitar aquele cliente no meu negócio, eu vou tirar uma ficha completa da situação dele. Então, eu vou validar o CPF, vou validar um número de telefone, vou validar o e-mail, vou validar tudo, né? Então, assim, se ele entrou em contato comigo por aquelas informações, é que tá certo, tá validado. Se não, não, né? Então, a gente pode criar ali uma certa segurança nesse sentido que a gente falou. Mas essa informação, né, da validade de um número de telefone, né, de uma informação de CPF é muito importante. Porque imagina, chega um locatário, né, por exemplo, quer alocar um imóvel, ele chega lá e te dá todas as informações erradas, com uma identidade falsa, e você acaba alocando o imóvel, ele não paga, aí você tem a ficha dele, aí como que você vai cobrar depois? Entrar com um processo. Se estava errado o CPF, se não era aquela pessoa, era um CPF falso. Então é sempre importante a gente fazer essa validação, essa verificação antes mesmo dele se tornar um cliente, né? E muitas corretoras não fazem isso, né? Muitas que eu conheço. E é algo tão... Para mim é simples porque eu já tenho a ferramenta, né? Mas é algo que está acessível hoje para as pessoas e que elas devem procurar, sabe? Então, eu penso assim. E quais são os erros assim mais comuns que você vê na tua área? Que empresário pode evitar ou um cidadão comum? Nossa, mas é bem ampla essa pergunta. Tem vários erros.
Bom, Tem um que assim, cara, não é possível que as pessoas não saibam que isso pode ser prevenido ou algo do gênero. olha, vários erros. Bom, tem esse, que é. Até de contrato mesmo. Então, não, de contrato tem vários, né? Porque assim, as pessoas. Tá, vou falar um bem simples, tá? Um bem simples que a maioria das pessoas não sabem, tá? É um erro. Quando a gente tá falando de contratos também, que é algo que eu consigo trazer para os meus clientes e que é algo importante que o mercado imobiliário deve levar em consideração. Um contrato assinado apenas pelas partes, ele não tem validade jurídica. Ele até tem, mas você teria que entrar com uma ação muito longa, falando de um jeito bem simples, né? Tirando o juridiquês, para todo mundo entender. Então, qual que é o ideal? Jéssica, quero assinar o contrato, quero que ele tenha validade caso dê errado. Coloca duas testemunhas. Ah, tem que ter as Coloca duas testemunhas, porque daí ele se torna um título executivo extrajudicial. É como se ele fosse um cheque, né? Vamos colocar em outras palavras aqui. Você consegue já entrar com uma ação de execução caso algo dê errado. Então, o processo se torna muito mais rápido. Eu ouvi dizer que só fazendo a assinatura pelo Gov mesmo é válido. É verdade isso? Essa questão de assinatura está sendo muito debatida, tá? Muito debatida. Tem juízes que não estão aceitando mais assinatura pelo Gov. Tem juízes que aceitam pelo Authentic, que é a mais básica que tem, e tem aqueles que aceitam só por certificadoras, né? Como ClickSign, DocSign, etc. Mas a gente trabalha na venda de bolso com a ClickSign, né? Então a gente já mata qualquer negação do jurídico ou de qualquer outra necessidade, né? Porque eu entendo que é algo tão básico que pode ser resolvido, né? Vamos colocar duas testemunhas, vamos pegar um assinador que tem validade. O que custa hoje, né? Mas tem alguns juízes que não estão aceitando mais a assinatura pelo Gov. E tem outros que só aceitam a assinatura pelo Gov. Então, assim, é muito relativo, é algo que ainda não foi definido, sabe? Para o pessoal que está me ouvindo aqui hoje, se fechar um negócio amanhã, quais são os detalhes mínimos assim que ela precisa se preocupar com o contrato? Tá, vamos lá. Então, vamos colocar no exemplo o investidor, né? Sim. O investidor, então, ele está fazendo a aquisição de um imóvel. O que ele precisaria ali minimamente se certificar para ver se está tudo ok? Uhum. O registro de imóveis, né? A escritura de registro de imóveis, ele vai precisar analisar essa escritura, mas normalmente o investidor ele não tem, né, essa aptidão jurídica para isso. Então, eu recomendaria um profissional para fazer essa análise. Também recomendaria ele fazer uma due diligence prévia, né? Uma diligência prévia tanto do vendedor, né, para ver como que tá a situação de processo, a situação se ele tem dívida trabalhista ou não, porque tudo isso pode impedir a venda, tanto ali naquele momento ou futuramente. É importante falar aqui, Lorena, que mas o cartório já tira a certidão lá na hora de fazer a escritura pública. Só que ele tira algo que já está concretizado para aquele momento. Né? Então, assim, se já tem uma sentença, se já tem um processo, mas, por exemplo, naquele mesmo dia que ele tirou a certidão, o juiz deu a sentença. Como que vai ser puxada aquela certidão? Né? Não tem o timing, ele não pega. Né? Então, o que é importante ele fazer? Consultar um profissional, né? Um profissional, uma advogada imobiliarista, e essa advogada fazer essa diligência prévia, tanto do vendedor quanto da escritura, para ver se está tudo certo, para daí ele seguir, claro, a revisão do contrato também, deixar tudo certinho. Até eu tenho um exemplo para uma história para contar desse caso, se você me permite. Aconteceu comigo, né? Eu sempre falo pro pessoal, gente, vamos tomar cuidado, mas eu também quase caí porque eu deixei de fazer algo, né? Então a gente confia na pessoa, eu confiava no corretor que estava me entregando, né, aquele terreno. Eu também sou investidora e a gente estava procurando um terreno em Santa Catarina. Santa Catarina é uma das cidades que mais crescem, né, no Brasil, estado, né, uma das cidades no estado que mais cresce no Brasil, que eu estava, e era um terreno. Só que era um terreno, sabe assim, mais no meio do mato, que a gente compra para investir a longo prazo. E tava tudo certo com a escritura, né? E daí eu falei, não, tá tudo certo com a escritura, tá tudo certo com o vendedor também, né? Eu acho que eu não vou fazer mais nenhuma pesquisa. Já tinha dado o ok verbal, né? O ok assim, se tiver tudo certo com o imóvel, a gente segue. Só que daí veio aquele estalinho, ia assinar a escritura no outro dia.
Aí eu vi aqueles terrenos, nossa, mas eu acho que eu vou dar uma olhada nos processos, né? Porque vai que eu olhando o processo eu acho algum impeditivo. O que custa, né? Pô, mais de, né? Não era barato o terreno. E eu olhei e tinha um processo ambiental que envolvia o terreno. Não, até aí tudo bem, né? Mas vamos ver o teor desse processo, né? E daí, consultando o processo, eu verifiquei que eu não poderia construir naquele imóvel até o processo se encerrar. Nossa, quanto tempo? A gente não sabe, né? Até o processo se encerrar. E o processo já tinha alguns anos, né? Porque o que acontecia? Aquele terreno ficava próximo de um rio. E tem uma lei ambiental que se a construção for até acho que 70 metros, alguma coisa assim. Só que era mais, mas mesmo assim tinha esse processo, né? E daí, imagina, eu ia comprar um imóvel que eu não ia poder construir. Se eu fosse vender, ia desvalorizar por conta dessa restrição de construção. Então, realmente, daí não segui com o negócio, né? Porque por conta desse detalhe que só iria conseguir se você realmente contratasse alguém, né? Ou tivesse acesso a uma ferramenta que pudesse te mostrar isso. Olha só, eu já sei com quem resolver. Sabe por quê, Jéssica? Eu falo isso? Porque eu amo pegar a estrada. E tem vários terrenos à venda na estrada. Aí eu pensei, mas gente, eu tenho às vezes vontade de sair comprando vários terrenos. Eu acho que uma galera tem esse desejo, né? Mas será que é fraude? Como é que eu vou descobrir? Eu já tive essas curiosidades que você está citando agora, porque de fato a gente vê tanto golpe assim na internet com a vida das pessoas assim que a gente vai convivendo, né? Que eu de fato tinha essa curiosidade. Bom saber que dá para saber se tá tudo certo. Porque, imagina, depois a gente vai lá, dá a entrada e perde todo o dinheiro. Acontece muito, né? Eu achei interessante porque é engraçado. Esse grupo que a gente participa, que eu falei lá no início, que é o BNI, ele é de network de negócios. E olha só, eu gosto tanto porque a gente aprende sempre uma coisa nova. Toda semana a gente tem apresentação e cada um vai falando uma coisa, a gente vai sempre aprendendo histórias, coisas técnicas também. E foi assim que eu conheci a Jéssica. E eu não paro de aprender com ela e com cada um que eu converso lá. Então, muito obrigada, Jéssica, por ter incentivado esse canal. Acredito que a mesma experiência que eu tenho lá dentro, a gente pode trazer para cá com mais convidados e mostrar, ensinar e às vezes até passar essa vivência que a gente tem no mundo dos negócios para o nosso público também. Acho bem interessante. O que você também acha do nosso grupo lá? Olha, eu acho que quando a gente fala de BNI, a palavra que vem na minha cabeça é confiança, né? Eu acho que o BNI traz muito disso, né? Você poder se relacionar com qualquer empresário no mundo, né? Porque o BNI tem essa capacidade e fechar negócio. E mais do que isso, fazer o Power Team, né? Não sei se você teve a oportunidade ou já pensou nisso. Eu e a contadora, né? A gente pode fazer um Power Team. Então, assim, a gente agrega valor ao negócio do meu cliente, porque ele vem procurar o jurídico, mas ao mesmo tempo tem uma contabilidade. Então ele pode ser atendido por mim e por uma contadora. Então a gente agrega valor para o nosso negócio e também para o negócio do cliente. Isso que eu acho bem legal. Power Team, eu acho que eu fiz o Power Team sem saber que era esse o nome. Olha só! O Ernesto, né, que é da parte de automação e inteligência artificial, eu vou convidar também o Ernesto. Ernesto, você tá vendo, já sabe que vai ser um convidado aqui do canal também. Então a gente combinou, eu vou lá vendo a parte do tráfego pago, se precisar de automação, aí eu te chamo. E a gente acabou montando isso até. Eu acho que ele já sabe, né? Quem não sabia sou eu, que acabei de entrar lá. Mas é bom saber. Eu gosto muito. Eu gosto da parte de network, principalmente porque vem gente do mundo inteiro, né? Então, se eu for lá para Portugal, se eu for lá para os Estados Unidos, eu vou encontrar o pessoal do BNI brasileiro e vou conseguir me comunicar com o mundo inteiro. Mas uma das coisas que eu mais gosto, porque quem me conhece há muito tempo sabe, eu gosto de estar sempre aprendendo coisas novas. Então eu fico encantada toda semana de estar ali aprendendo e me comunicando com as pessoas. E conhecer vocês ali tá me fazendo bem no sentido de me tornando uma pessoa melhor a cada dia, né? Porque a cara... Eu já tô viajando aqui. A cara da Sueli. Sueli, você tá aprendendo, né? Você viu?
Eu vou ir para um lado muito emocional, vou parar aqui. Jéssica, até voltando naquilo que a gente estava conversando lá no último BNI, sobre o teu sistema venda de bolso. Fala mais, me explica como que funciona. Você já lançou, já tem gente utilizando? Como é que tá esse projeto? Legal. O sistema venda de bolsa, ele está em pré-lançamento, né? Então a gente está em fases finais ali de testes, né? Fazendo aqueles testes ali, ficando muito feliz com o resultado. E eu já tenho uma lista pré-aprovada com corretores selecionados para terem essa experiência do pré-lançamento. E assim que tiver essa experiência, daí realmente eu vou divulgar para o pessoal ao todo. Bacana. E você faz isso também para outros negócios? Você está dizendo sistemas? Para agência, faz de contrato, como é que funciona? Porque para agência também é uma dor muito grande, né? Sim, eu sei, inclusive, eu já fiz um contrato pro Ernesto, na época. Mas então, Lorena, eu acho que a gente ter um nicho, né, e realmente focar e se especializar naquele público é muito importante. Porque igual a gente conversou no começo, né, eu só consegui identificar a dor real desse público depois que eu nichei o nicho do nicho, né, porque o mercado imobiliário é gigantesco. Então, a gente escolheu 3 principais clientes. E desses 3, a gente identificou as dores. Porque se a gente for atender todo mundo, no fim a gente acaba atendendo ninguém. Ou fazendo de um jeito meia boca, né? E hoje são os corretores de imóveis, escritórios e investidores? São corretores de imóveis, donos de imobiliária, então imobiliárias e investidores. Esses 3 públicos aí. E falar um pouco do venda de bolsa, então, já que você abriu aí, né? O venda de bolsa, a gente não chegou a falar o que ele é, mas o venda de bolso, ele tem 3 produtos. Que é o contrato de bolso, já que você mencionou de contrato. Tem o detetive de bolso, que é o due diligence, né? A diligência prévia. E o especialista de bolso, né? São esses 3 produtos. O nome já é dedutivo, né? Dá para entender do que se trata. Mas é legal pontuar que esse sistema, ele tem uma SLA muito rápida, né? São 2 minutos. Então, em 2 minutos, você consegue fazer uma diligência prévia de um cliente. Tô aqui no café com a Lorena, peraí, calma, eu preciso visitar um cliente daqui a pouco. Deixa eu fazer uma consulta aqui do score dele para ver se essa visita vale o meu tempo, né? Que bacana. Não, peraí que eu preciso mandar um contrato para assinatura. Vou fazer aqui uma solicitação de contrato, 2 minutos. Fez a solicitação, enviou para assinatura, o cliente já recebe pelo celular. Então, a ideia realmente é facilitar o que é automatizável e o que não é automatizável, a gente utiliza o especialista de bolso. Que daí, em 24 horas, o especialista estará entrando em contato com esse empresário para tirar a dúvida, sanar qualquer coisa mais complicada, mais complexa, né? E tudo com acompanhamento e de acordo com as leis de uma Com advogada. certeza, LGPD, com certeza. Todas as informações do sistema, elas são públicas, né? Você não vai ter acesso a nenhuma informação privada, né? Então, em resumo, é como se tudo já estivesse na rede. Eu só facilito para você te entregando ali na palma da sua mão em 2 minutos, né? E tudo de acordo com a LGPD, com certeza. Que bacana. E o pessoal que trabalha nessa área de corretagem vai ficar muito feliz com esse produto, porque vai agilizar a parte emocional, assim, né? Acho que gera um certo estresse, cansaço, ter que lidar com essas coisas assim, perde muito tempo também. Não, a pior frustração do corretor de imóveis é ele perder ali 3 semanas num cliente, pegando um carro, gastando gasolina, e chegar aí no final, na hora de assinar, ver que o cara tá cheio de processo. Como que ele vai ser um locatário? Né? O score dele é péssimo. Como que ele vai ter dinheiro para pagar, né? Você trouxe, eu vou te jogar uma curiosidade agora. Eu já fui corretora de imóveis. Olha só que legal! Já fui corretora de imóveis. Que bacana! E na época não tinha um processo para isso mesmo. Isso que é a minha curiosidade, assim, porque na época a gente pegava, captava os clientes, tinha uma lista também, a gente ficava ligando, marcava a visita, mas era totalmente no escuro. Então, se a pessoa de fato demonstrou interesse, aí a gente ia atrás de tudo para realmente conseguir fechar. Mas aí é isso que você falou. Já perdemos tempo, gasolina, né? Então já, enfim, geramos toda aquela expectativa, aí você vê, não fecha.
E Lorena, o corretor de imóveis, é igual você está mencionando, né? Ele tem que focar em conquistar o cliente e em vender. Essa é a função do corretor de imóveis, né? Infelizmente, eu já visitei algumas imobiliárias e alguns corretores têm essa função do advogado, de revisar um contrato, né? De ter que ver se está tudo certo para mandar para assinaturas. Perdem horas fazendo isso. Não é a função dele, né? Infelizmente, tem isso hoje, né? E você falou em valor, né? Eu vou aproveitar aqui, né? O venda de bolsa, ele é em modo pay-per-use, né? Ele não tem custo para você acessar a ferramenta. Então, é muito legal, é algo que eu consegui trazer, porque eu acho que é muito importante para o corretor, né? Não tem como eu cobrar algo mensal de você, sendo que você depende de comissão, né? Então, eu também consegui pensar nesse lado. Você só vai pagar se você utilizar, e é um valor totalmente acessível, assim. Isso que eu achei bem legal. Que eu consegui também identificar através da dor, né? Da dor dele. Eu acho muito bom que a inteligência artificial, ela parece que vem para destruir muitos profissionais. Mas, e até a gente estava conversando sobre isso, mas quem consegue pegar o problema das coisas que estão acontecendo e reaproveitar as novidades, a tecnologia, você acaba fazendo algo que, cara, vai melhorar muito a vida das pessoas. E é o que você fez. A gente comentou também que você não é a advogada, assim, né? O perfil de advogado. Você é perfil de empresária. E a gente tendo essa conversa, de fato dá para ver que você pensou em resolver aquela dor. E você não ficou só preocupada em, ai, nossa, vai acabar. Não, você foi lá, resolveu, trouxe uma inovação e tá aí por cima. Eu acredito que esse lançamento vai ser muito bom. As pessoas vão pirar. Vou até convidar alguns também, corretores de imóveis, escritórios de imóveis. Gente, eu tô um pouquinho nervosa, que é o meu primeiro episódio, tá? Imobiliários. Mas aí, compartilha também com quem você sabe, quem conhece que vai precisar dessa solução, que tem uma seleção, né? Para participar, para adquirir alguma coisa assim no pré-lançamento. Sim, você só entra, na verdade, se você só tem acesso à plataforma através de um convite, né? Então, os interessados já têm o site vendadebolso.com.br, pode entrar ali e pedir o acesso, mas só vai ser liberado através de convite. Então, realmente, não é qualquer pessoa que consegue acesso, né? Até porque eu quero limitar a esses 3 perfis. Então, se chega alguém lá que não tem nada a ver, né, com o perfil de corretor de imóveis, investidores e donos de imobiliária, eu já não aceito, não envio o convite. Mas no pré-lançamento já está esgotada a lista, realmente vai ser só no lançamento, que daí vocês vão ter a oportunidade de conseguirem elevar o nível do seu negócio também com essa ferramenta. Quais são tem mais alguns pré-requisitos, dados? Não, pré-requisitos é realmente você ter essa necessidade, né? A ferramenta é pay-per-use, você não vai pagar mensalidade nenhuma, né? E você só vai pagar se você utilizar. Então você pode até bisbilhotar ali, se quiser. Nossa, é interessante, não é interessante? Tem total acesso. Mas seria isso, para quem realmente precisa dos serviços, né? Entendi, maravilhoso. Senão... porque assim também a galera vai utilizando e não vai tendo mais um custo na vida, né? Sim, Deus me livre, longe disso. Essa não é a intenção. A intenção realmente é fazer você fazer mais dinheiro e não tirar o que você não tem ainda, né? Porque você não fechou a venda. Realmente é essa a visão. E falando nessa questão de inteligência artificial, isso, como que você vê daqui para frente no negócio imobiliário? Não precisa responder, só foi uma curiosidade. Não, porque é uma resposta ruim, né? Uma resposta negativa. É uma resposta negativa, mas muita coisa vai acontecer, né, nesse mercado, né? Mas a gente tem que aproveitar o momento agora. Então, assim, usar a tecnologia quem pode, porque quem não utilizar vai ficar para trás. Isso é um fato, né? A Lorena sabe muito bem disso, né? Até para quem é advogado, né? Advogado que não usa a tecnologia hoje do jeito certo vai ficar para trás. Igual a Lorena falou, eu não gosto de falar que eu sou só advogada, porque eu sou antes disso empresária, eu sou antes disso investidora, né? Então, assim, eu tento utilizar a inteligência artificial no jurídico para justamente ser diferente e aproveitar o momento, porque esse momento vai passar.
E muito rápido. Para todas as profissões, gente. Exatamente. É bom a gente estar falando isso, porque tem gente que ainda tem receio de usar, ainda tá com aquela mente fechada, mas tem muita gente aproveitando a oportunidade. Uhum. E, de fato, a IA vai substituir muitos profissionais. Vai substituir, isso é certeza, mas vai substituir mais rápido quem não usar a inteligência artificial. Então, gente, é super natural. A gente sempre está ali inovando e você tem que se adequar ao mercado. Sempre acompanhar a tendência. Exatamente. Até uma palestra que a gente assistiu do BNI, do fundador ali do iFood, um dos sócios do iFood, acho que não foi o fundador, né? Ele estava mencionando que o profissional de hoje, né? Qual que é a qualificação necessária para hoje você ser um bom profissional? Não é mais currículo, né? Não é mais QI, antigamente era muito QI, né? Quem indica. E hoje é mais quem sabe mexer com a ferramenta, mexer com a IA. Então, se você sabe mexer com a IA, meu querido, hoje você ainda serve, né? Daqui a um tempo já não sei mais. Né? Então, é bem isso que a Lorena falou mesmo. Você tem que se atualizar, se adaptar. A IA já está substituindo algumas pessoas, né? Não vai, já está. E esse é o nosso futuro. E a gente tem que se adaptar a isso. Né? Eu não lembro se foi no BNI, mas eu ouvi em algum lugar que até para contratar engenheiro, TI e etc., né, de desenvolvimento, eles estão dando preferência para quem já tem a habilidade de mexer com inteligência artificial do que a própria pessoa que é sênior na área, mas ela não usa inteligência artificial para tornar o trabalho dela mais eficiente, né, otimizado. Então, até nessas áreas de tecnologia que a gente acha, não, nossa, vai super ajudar, até essas pessoas estão sendo dispensadas. É bom a gente trazer esse alerta para vocês, porque eu não consigo entender as pessoas que ainda têm esse ranço da inteligência artificial. Mas muito bem, porque a gente usa esse canal para estar também ajudando as pessoas a pensar de uma forma diferente, a estar também se precavendo de alguns golpes, né, Jéssica? Sim. Inclusive que eu vou comprar muitos terrenos ainda, né? E agora eu vou chamar a Jéssica. Isso, vamos investir. Ai, gente. Mas esse aplicativo não dá nem pra eu usar, né? Se eu quiser. Sim, você não é investidora, Lorena? Você agora é investidora. Se você compra imóveis, você é uma investidora. Você é uma Deixa eu investidora. pensar por esse lado, Então, gente. claro, vai ter total acesso à ferramenta. Ah, eu posso utilizar. Eu pensei. Ah, entendi. Investidor de imóveis. É porque eu já tava pensando naqueles caras, né? Milionaríssimos. Então, a gente, meros mortais, vamos conseguir usar também o aplicativo. Tá, legal, interessante. Nossa, agora eu me apaixonei mais ainda por essa ferramenta. Eu já tinha achado uma ferramenta que as pessoas precisavam conhecer, agora mais ainda. Isso aí. Que é um mercado mais amplo do que eu imaginei. Sim, demais. E você falou meros mortais, mas hoje, se a gente for considerar no Brasil, as pessoas que investem, quem tem terreno, quem tem reserva de emergência, são muito poucas, né? É que a gente vive num ciclo social muito diferenciado, mas é muito pouco quando a gente fala assim, investimento, em reserva de emergência. Então já se coloque como um diferencial você ter um terreno. Você é sim uma investidora, tá? Então é isso aí. Isso é muito engraçado. Eu estava ontem numa aula, numa mentoria, e a gente estava falando justamente disso. Gente, para mim, todo mundo já está fazendo sistema. Para mim, todo mundo já está mexendo com inteligência artificial. Eu mesmo já criei 2 sistemas, duas plataformas lá com inteligência artificial. Agora estou precisando de desenvolvedor, né, para cuidar da parte de segurança, que é uma parte muito back que eu não sei. Mas assim, a gente acaba entrando numa bolha em que a gente nem consegue imaginar as outras pessoas, como que é a vida, né, como que é o cotidiano. É interessante isso daí que você falou mesmo. A gente está numa bolha em que, peraí, às vezes você tem que respirar e olhar a realidade e se colocar no lugar tanto nosso quanto das outras pessoas também. Interessante. E o que a gente pode fazer é isso que você tomou a iniciativa de fazer, né? Divulgar, né? Sentar, abrir a boca, porque às vezes a gente acha, nossa, mas é tão básico eu vou falar, nossa, é tão óbvio.
né? Qualquer pessoa sabe, mas às vezes não. Às vezes você inspira 1, 2, 3 pessoas, e isso já é um baita diferencial, né? Exatamente. Ai, gente, quanto tempo a gente dá aqui? Eu acho que agora tá perto. Agora 10 Olha aí, minutos. viu? 10 minutos. É que a gente fala muito rápido. Eu acho também. Deixa eu ver quem que fala devagar. Um dia eu vou falar devagar. Eu acho. Até a gente vai... Um dia eu vou falar devagar. Sabe aquele pessoal do TED Talk? Uhum. Que eles falam. Com assim, pausa, né? Aham. A minha apresentação da Josefa, você viu? Aqui. Da Josefa. Não. Não. É. A que eu fiz antes dessa última. Eu fiz muito pausado. Tá gravado no Eu Instagram. lembro que você arrasou. Mas você viu, da Josefa, da minha cachorrinha. Eu lembro. Da Josefa. Josefa. É, Tava Josefa. pensando que era, sei lá, tua sorte. Eu não lembrava que era o nome da tua cachorrinha. Eu lembrava da história. Então, eu falei Você mandou bem muito pausado. bem Eu aquela fiquei, apresentação. né? Tipo, eu falava, eu parava. Não, você arrasou. Eu Ana. até peguei e falei pra Jéssica, eu quero apresentar um dia assim. Funciona melhor do que você. Na outra eu não fui tão pausada. É pior. Aham. Certo? É falar devagar. Se a gente tivesse gravado, não ia dar tempo. Se a gente tivesse gravado assim. Então, Lorena, né, não ia dar tempo. Mas justamente por a gente não ter a nossa primeira experiência e achar que ótimo. o tempo ia ser corridaço, a gente falou praticamente correndo, pessoal. Provavelmente vocês sentiram vários suspiros aí da maratona que a gente correu aqui. Ah, tá. E voltando lá no BNI, até que a gente estava falando da palestra, vamos falar um pouco como que a gente se conheceu, qual que é a tua cadeira lá, porque no BNI cada um tem uma cadeira. Então eu tô na cadeira de tráfego pago, aí tem uma outra cadeira de automação e ninguém compete com ninguém. Então conta um pouco pra gente também, pra galera te conhecer, assim como eu conheço também, como que é a tua cadeira, enfim. Beleza. No BNI é bem isso que a Loriana falou, né? Cada um tem a sua especialização, né? Ninguém pode infringir a cadeira do outro, né? E ali eu estou com direito imobiliário, né? Eu sou advogada e imobiliarista. Então, igual a gente conversou aqui, eu sempre me importo que eu sou advogada dos corretores de imóveis, dos investidores e dos donos de imobiliária, né? E é isso. Quem que é o seu cliente ideal lá no BNI? O meu cliente ideal atualmente é a advocacia. A advocacia. Aí você até me perguntou um dia como, por que advocacia? Que eu falei que, cara, eu já peguei uns clientes, 2 clientes principais, assim, que vieram de outras agências que não conseguiam ter resultado. Um veio de 2 agências já. E aí chegou, eu falei, nossa, eu consegui gerar resultado. Então, é porque a advocacia ela tem uma comunicação bem diferente, tem muitas regras. E quem não entende de marketing nesse mercado, tem muita gente que é de outras profissões e vem ser gestor de tráfego, mas não entende de como realmente tem que ser a comunicação com o cliente. E aí eu peguei, não, eu acho que isso vai ser uma dor que eu vou solucionar no mercado, porque é legal ser gestor de tráfego, dá para gerar resultado assim para clientes diversos, mas se eu conseguir atingir esse público, ajudar esse público com a expertise que eu tenho, eu vou conseguir me destacar. E aí eu entrei no BNI, o que acontece? Um monte de advogado. Eu falei, não, é realmente esse lugar que eu tenho que ir, esse caminho. Porque onde tem advogado, tem amigos e colegas de advogado. E assim eu consegui também fazer o podcast. E, gente, uma curiosidade. Eu ia fazer esse podcast só para advogados no início, né? Eu acho que eu cheguei a te falar, não. Eu ia fazer só para advogados e eu pensei, gente, não. Porque eu vou ficar muito limitada. Então a gente vai falar sobre negócios, diversos temas. Já tem gente de agência de viagem para falar aqui. Tem gente para falar de direito de família, que vai ser o próximo também, com a Veridiana e com a Lorena. Então é interessante trazer diversos temas porque o público vai gostar. Não é algo que só eu vou querer saber, entendeu? Porque a advocacia é legal a gente conversar assim quando a gente é especialista. Mas o que o público vai gostar? Vamos trazer o que eles vão gostar. E é esse o propósito do canal. E agora?
Não, já que a gente tá falando de BNI, vamos lá. Inclusive, você, corretor de imóvel que participa do BNI, você, investidor que participa do BNI, você, sócio, dono de imobiliário que participa do BNI, fale comigo, vamos fazer um a um. Lorena, sua vez. Inclusive, exatamente, se você é advogado ali do BNI, contador também, entre em contato comigo para a gente fazer o one-on-one. Ó. E até eu tinha separado uma pergunta aqui para te fazer, Jéssica, e ela pode ser bem pessoal, mas se você pudesse dar um conselho para você mesma antes disso tudo começar, antes da imersão, dos corretores, antes de criar qualquer coisa, o que você diria? Profunda pergunta. Eu diria, Jéssica, faça com medo mesmo, porque tudo vai dar certo no final. E é isso que eu fiz, é isso que eu segui e tem funcionado, né? Porque a maioria dos profissionais pensam assim, não, agora já trabalho em um lugar, né? Às vezes, né? Ou trabalha sozinho, mas tem medo de avançar. Né, e fica travado. Putz, mas se eu fizer aquele desconforto, faz com medo mesmo, porque vai dar certo. E, gente, eu super concordo com o que você está falando. Aconteceu exatamente comigo, isso que você está falando, de eu simplesmente fazer, né? Eu larguei um trabalho onde eu estava estável. Eu falei, não, vou abrir minha agência e me joguei. Então, eu não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz. Às vezes a gente tá com medo. Inclusive, esse canal aqui, né? Eu achei que eu tava super tranquila. E aí, na hora, começou a me dar nervosismo. Mas faz. A ideia é, você vai fazer, é algo que é novo e, de fato, vai te dar uma adrenalina a mais ali. Mas depois que a gente faz, a gente se sente tão bem. Eu acho que eu vou sair desse podcast aqui tão... Cara, missão cumprida. Exatamente. É isso aí. Igual correr, né? Igual corrida também, né? Igual Eu disse que eu corrida. vou começar. Só pega e sai. Vai sem pensar. Jéssica, obrigada por participar, obrigada por esse podcast maravilhoso. A gente vai ver como ficou o resultado depois, né? A gente tá ansiosa, animadas para isso, mas é isso, faz parte, vai fazer parte da minha história. Eu tô super grata por ter aceitado esse convite também. A gente tá aqui juntas. A gente vai levar muitas histórias e aprendizados também. E se vocês tiverem alguma dúvida ainda em relação a direito imobiliário, vocês podem entrar em contato com a Jéssica. Jéssica, pode passar os teus contatos, o teu Instagram, para o pessoal entrar em contato com você também. Certo, agradeço, Lorena, a oportunidade, esse podcast maravilhoso. E pode ser no meu Instagram, né? Vai estar aqui embaixo ou aqui em cima, não sei onde a Lorena vai colocar, mas é Jéssica W. Colling, meu Instagram. Também o site vendadebolso.com.br e meu LinkedIn também, né? Jéssica Winnie Colling. Maravilha, perfeito, Jéssica. Isso. Eu vou colocar o meu aqui também em algum lugar. E, pessoal, quem ficou aqui até o final, minha eterna gratidão e até o próximo episódio.